Vamos lá. Tem que botar isso aqui. Alô, gente, vamos que vamos começar esta live hoje com a doutora Sandriane, para a gente meditar um pouco sobre estes dias tão importantes, este mês amarelo, um mês de grande relevância, e é importante a gente participar. Então seria bom que você comunicasse aí com pessoas do teu convívio, né, para a gente ampliar o número. Você comunica aí com 10 pessoas, 5 pessoas, para a gente participar desta live que será muito importante, de muita relevância quando se refere às coisas do mundo espiritual com o humano. E essa live ela puxa justamente para essa visão. As coisas que acontecem na vida, na Terra aqui, um mês de muitas coisas indicadas. E aí, serva do Deus vivo? Boa noite, pastor. Na boa? Graças ao nosso Pai Celestial, Vamos não é aí. não? Vamos começar. Estou falando aqui começando a abertura, falando que vai ser muito importante para este tempo de tanta dificuldade que a Terra está passando, né? Sim. Tantos confrontos emocionais, espirituais. E eu estava meditando aqui num salmo que eu acho muito importante, o Salmo 88. É um salmo que me mostra assim, um quadro de pessoas que não estavam bem, espiritualmente falando e emocionalmente. Eles começam a dizer assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Chega a Tua presença, a minha oração, e inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já à beira da morte. Quer dizer, uma alma farta de males e uma vida à beira da morte. Isso aqui ele quer falar alguma coisa. Sou contado com os que baixam a cova, sou como homem sem força, atirado entre os mortos como ferido de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras mais, são desamparados de tuas mãos. Olha só, é uma conversinha meio estranha, doutor. Mas, doutor, eu acho que é um momento muito importante. Eu sou grato a Deus pela sua disponibilidade de nos atender para essa live, que é muito importante, e pela amizade, pelo carinho que nós temos na nossa amizade. Que Deus lhe abençoe, que abençoe sua família, abençoe seus projetos, seus sonhos, e vamos lá. Eu recebo, pastor, eu recebo. Eu recebo, e é sempre uma alegria poder estar com o Senhor, né? E poder cooperar com o fogo alto e óleo puro sobre a face da terra, né? Amém. É sempre um grande prazer poder cooperar com essa parte tão importante, nesse mês tão importante. E entender que realmente esses momentos do salmista são momentos reais, são momentos verdadeiros. Uma alma estar farta de males, ela não precisa estar na pandemia, né, para uma alma estar farta de males. O grande lance é que o que nós estamos vivendo através de uma única situação, que seria então a existência e propagação desse vírus, ela faz com que não seja uma alma ou outra, ou quem sabe uma terceira, vivendo esta situação. Existe um coletivo, existe um tempo onde nós vamos encontrar um grupo vivendo fartura de males. Fartura de males. E um grupo no mesmo tempo.
Nós, assim, os casos de suicídio, eles acontecem, existe uma trajetória, existem fatores aonde eles vão aumentar em prevalência, mas um ambiente onde tantos fatores colaboram de uma forma coletiva, porque nós estamos falando agora de um ambiente que está acontecendo a nível de mundo. Então, é um tema muito importante entender. Assolando 7 bilhões de seres humanos. Exato. Então, o que acontece? Existe um ambiente natural com fatores de risco sem precedentes, abrangendo um coletivo. E, paralelamente a isso, existe um ambiente espiritual envolvido no processo, tanto na causalidade quanto no oportunismo. E aí, essa condição, ela vem sendo avassaladora no mundo. Eu acredito que os colegas que trabalham nessa área, tanto médico quanto psicólogos, mas com certeza os grupos de apoio, e a igreja é um grupo importantíssimo dentro desse processo, nós estamos sentindo este impacto. Nós não temos dados ainda, né? Mas quem está ali na linha de frente, trabalhando com as consequências que isso tem gerado, nós entendemos, né? Que as pessoas verdadeiramente, elas chegam até nós com fartura de males. Eu acho que quando amenizar um pouco essa pressão da pandemia, vai começar a surgir os dados, as informações daquilo que a pandemia gerou no meio ambiente e no meio da alma das pessoas, né? Farta de males, porque é algo tremendo. Por isso eu quero que nesta noite, você que tem um amigo, um parente, compartilhe aí com algumas pessoas, chamando para esse ambiente, para esta live, para este canal Instagram, porque vai ser de grande valia, vai ser importante para aconselhar você e você poder aconselhar outras pessoas e ajudar pessoas que estão dentro de um campo de ansiedade, como o salmista falou, minha alma está farta de males, farta de males. Então tem uma situação em curso muito grande que pode levar ao desespero, à depressão, à opressão e até a possessão de espíritos malignos que são oportunistas. Então, compartilha aí, vem para a live. Doutora, que a senhora me fala assim, num modo mais amplo, sobre este mês, setembro, mês amarelo, mês de alerta. Porque amarelo a gente sabe que é um alerta, né? É sinal de alerta. É um sinal de alerta, não é de cura nem de tragédia, é de alerta. Isso, eu vejo como uma iniciativa muito importante. Porque não falar sobre o assunto não significa que o assunto não exista. E também, enquanto não é dito, o problema também não existe. Portanto, se o problema não existe, nós também não vamos ter soluções para isso. Então, eu acho uma iniciativa, tanto da parte do Conselho Federal de Medicina, como também das autoridades de governos, importantíssimo abordar isso. Sem contar que nós precisamos abordar o tema e através do que nós estamos fazendo hoje, na minha cidade também já tiveram alguns movimentos sendo adaptados ao Covid, lógico, por conta da pandemia, mas é uma abordagem deste tema, mas com responsabilidade. Porque as notícias irresponsáveis relacionadas a isso, elas podem ter um efeito contrário. Então, quando nós assumimos um posicionamento de abordar um tema tão complexo, entender que isso existe, é real, e que muitos podem ser alcançados através de uma orientação objetiva, é fundamental. É fundamental entender um pouco como acontece uma batalha. Eu sempre digo assim, que na verdade o suicida, que a pessoa que suicida não, né? Vamos pensar, a pessoa que tenta o suicídio, na verdade, é uma pessoa que lutou muito para viver. Toda vez que eu queria vejo... que a senhora desse mesmo uma explanação sobre isso. Veja bem, uma pessoa chegar ao ponto de suicidar. Suicidar é tirar a vida ou tentar tirar a vida. Né? Já vi... A maioria morre. É assombroso o número.
Mas é uma morte cruel, porque não é uma morte que eu quero morrer. Eu queria não que é. explicasse isso para a Não gente. É. O que acontece é assim, de acordo com alguns dados que nós temos assim, em torno de 20% das pessoas têm pensamentos de morte. Eu acredito que esse dado ele é ainda maior. Mas desses 17%, desses aí em torno de 20%, nós vamos ter 5% que saem do campo de pensar e passam por um campo de planejamento. Desses 5%, 3% fazem uma tentativa real. E desta tentativa real, 1% perde a batalha. Então, vamos entender que esses dados que hoje nós temos ainda de 2016, então vamos entender que isso, né, aumentou de 800 mil pessoas ano. A cada 40 segundos uma pessoa está tentando contra a sua própria vida. Então, veja, se a gente se choca com os dados das tentativas de suicídio que levam ao fim desta vida, imagine-se, então, nós estamos fazendo uma projeção de 20% a mais. Né? 20%, que na verdade, que esse 1%, ele é 1% de um 20%. Então, é muito. É muito. E toda vez que eu vejo a palavra suicídio, todas as vezes, eu sempre substituo essa palavra na minha mente como luta pela vida. É só quem atendeu alguma vez, atendeu mesmo, estou dizendo apenas conversar, né? Um amigo, tal, mas realmente quem entra num profundo com uma pessoa com uma ideação suicida, entende que essa pessoa ela está lutando muito pela vida dela. É uma luta. Ninguém que comete isto contra a sua própria vida, ele é irresponsável, ou ele é uma pessoa covarde, como muitas vezes eu já ouvi. Eu já ouvi, é por isso que eu preferiu fugir do problema do que fraco, né? O problema. Fez isso porque é fraco, né? Porque é fraco, porque aliás, né? Aí entra, né? Porque não tem fé e porque tá cheio de pecado. Porque não tem Deus. E tem pastores suicidando, pastor. Exato, né? Então, assim... Meu Deus do céu. Então, assim, a gente precisa entender que o suicídio é uma luta pela vida. E, infelizmente, existe 1% que perde a batalha. E nós precisamos ter um coração de compaixão e amor. Nós precisamos expressar Cristo ao mundo. E Cristo amou o mundo. Só que esse 1% é um percentual alto, em nível de números. Altíssimo, pastor. Altíssimo. Agora, se eu entendo que eu tenho muito mais pessoas com tentativas, depois subindo para os planos e depois subindo para os pensamentos. Então, veja, eu já tive uma situação de uma criança de 10 anos tomando banho com pensamento de morte, que nunca teve na vida. Essa criança saiu correndo atrás da mãe. 10 anos. 10 anos. Essa criança saiu correndo atrás da mãe, a mãe pegou a criança, e aí essa criança começou a falar para a mãe que ela estava tomando banho, que a criança estava apavorada, e que ela estava com muito medo. Por quê? Porque ela tinha um pensamento que ela tinha que tirar a sua própria vida, e aí essa criança ela dá vida para esse pensamento, e ela saiu do banheiro com medo, porque aos 10 anos, ela acreditou que ela podia não sobreviver ao chuveiro, que ela iria conseguir, né, isso através da água do chuveiro, que ela iria morrer afogada. Essa criança sai, né, ela sai correndo em busca da mãe, porque ela fica surpresa com esse pensamento, e aí, lógico, a mãe acolheu. Agora, veja, é uma criança com uma estrutura familiar de extrema tensão. É uma família que gera muita atenção para essa criança. Então, e era uma criança teoricamente feliz. É uma criança que ela não estava passando por um problema de doença mental. E ela teve esse pensamento. Agora, imagine uma criança de 10 anos que está vivendo uma situação de um ambiente familiar disfuncional, com feridas. Eu fico imaginando o senhor, né, pastor, com a sua história de vida, vivendo a sua história de vida num contexto de ambiente terra que nós estamos vivendo hoje. Então, imagina se talvez aquele pensamento de eu vou matar o meu pai, na hora que eu chegar a uma determinada idade,
essa coisa vira e o senhor acaba adoecendo da sua mente biológica, uma Isso. alma ferida, e aí fecha o mundo espiritual e joga ali esses pensamentos. Então, a gente deseja morrer. entendeu? A pressão é tão grande que eu desejava dormir e não acordar, morrer. Quando eu acordava e dizia assim, puxa vida, por que, Não que deu eu certo. acordei? Por Não que, que deu eu certo. acordei? Isso é uma mente suicida. Mas 100%. Agora, veja, naquela época nós não tínhamos mídia, nós não tínhamos reportagens irresponsáveis, nós não tínhamos Instagram. Eu tive uma situação de uma jovem próxima da minha cidade, onde ela grava os seus momentos finais e posta isso antes de... E aí ela gravou. Então, agora imagina isso, essa forma tão bem orientada, né? E aí conta a história, enfim. Então, assim, nós precisamos entender. Chega esse... É verdade. Tá dando uma travada aqui. Acho que é a internet da ilha. Deu uma travadinha. Mas é isso. Travou, né? Deu uma travada. Gente, mas eu não estou conseguindo ouvir a doutora Sandriane. Acho que caiu lá a live. Mas é isso aí, gente. Olha, escuta bem o que está acontecendo. Nós vamos refazer o canal aqui. E é importante que você compartilhe com seus amigos, parentes, porque é muito importante. Voltou. Voltei. Isso aí, assim, mas... Olha, o que pode acontecer, pastor, assim, como a minha conexão aqui, ela não tá boa, eu não consegui melhorar, quando pausar, eu vou sair e vou fazer uma nova chamada. Aí a gente entra, tá bom? Valeu. Tá? Então, olha só, nós estamos falando. A gente precisa, assim, às vezes as pessoas perguntam assim, a depressão causa suicídio? Né? Causa. Mas ela é suficiente? Não. Então, se você pegar a porcentagem de pacientes que chegam a esse extremo, eu vou ter um grupo desses pacientes que estão tratados, que estão com atendimento psiquiátrico, que estão em atendimento psicológico. Então, não é suficiente. Né? Então, assim, para que isso aconteça, eu tenho que ter comprometimento nos 3 níveis. Eu tenho que ter um biológico comprometido, como nós conversamos naquela outra live. Isso. O biológico nosso é o nosso através, o nosso cérebro é o nosso através, não é através dele, então, que nós nos manifestamos, é através dele que, inclusive, nós pensamos, que nós chegamos a conclusões, que nós tomamos decisões, nós precisamos dele para isso. Veja, só uma breve... uma pessoa com Alzheimer, o eu continua ali, mas ele não tem mais o acesso à realidade, porque exatamente essas áreas elas são comprometidas. Então, para que o suicídio aconteça, eu vou ter que ter, então, o meu veículo comprometido. Isso os estudos mostram. Mas eu tenho que ter uma alma farta de males. De males. Então, eu tenho que ter o comprometimento nesses 3 níveis. O comprometimento do corpo, com algum desequilíbrio, alguma disfunção. O comprometimento da alma, vivendo uma condição de ambiente desfavorável. E eu vou ter, então, um ambiente do espírito. Aí, um ambiente espiritual que, causal ou oportunamente, se aproveita dessas situações. E aí, sim, vão ter, então, vai ter uma batalha no campo mental que não é pequena. Só quem já passou por isso. É verdade. Porque atinge, então, espírito, alma e corpo. Né? Porque o biológico é o corpo, psique é a alma, é a psique. Isso. E aí vem o espírito, que é o que dá razão à vida. Né? Isso. Quando ele é atingir o espírito do ser humano, desgringola tudo. Isso é terrível, pastor. Isso é terrível, é terrível. E é uma coisa muito sutil, né? Eu sempre digo assim, igual essa criança. Essa criança que teoricamente não tinha nenhum problema, e quando ela tem esse pensamento, ela se apavora e vai.
Agora, um ambiente favorável seria mais difícil essa criança discernir. E é sempre assim, nunca uma voz... Eu sempre digo que os suicídios são vozes, né? E essa voz, ela... Eu não estou dizendo voz espiritual, tá? Existe uma voz que é gerada pelo próprio homem, tá? É isso então, mesmo. não é quando eu chego e falo vozes, eu estou dizendo... Existem muitas vozes. Existem vozes demoníacas? Existem, a gente sabe que existem. A Bíblia é clara nisso, né? Então, como aquela mulher de Atos 16, né? Um pouquinho antes ali, quando Paulo começa a pregar, e a palavra de Deus diz, e sai uma mulher que vai dizendo, vocês vieram aqui para pregar a boa nova. E aí o texto diz que essa mulher, ela era uma mulher que era usada pelos senhores daquela região. Por quê? Porque ela tinha um demônio de adivinhação. Então, existe uma comunicação. Existe uma comunicação, sim, do mundo espiritual para o reino natural pela mente. A gente sabe que existe. Opa! Né? Isso é real. Mas quando eu falo vozes, eu não estou dizendo apenas esta voz. Porque esta voz, ela é real, ela existe, ela está presente em alguns casos. Mas existe uma voz interna, porque o homem pensa. O homem tem um raciocínio lógico diante das condições. E qual é o nosso problema? Quando nós temos, pastor, uma emoção... É a voz que não emite o som, né? Isso. É a voz do silêncio da alma. E quando nós temos, pastor, uma emoção intensa... Então, por exemplo, quando a nossa alma experimenta um medo intenso, uma raiva intensa, uma tristeza intensa, uma angústia intensa. Toda vez que nós temos um sentimento intenso, esse sentimento, ele conduz o raciocínio. Ele conduz a reflexão sobre o evento. Então, vamos pensar assim. Isso é científico, comprovado. Então, assim, acontece uma situação. Por exemplo, eu chego, de repente, na minha casa e, de repente, ali eu estou cansada e acabo me envolvendo numa discussão onde eu sou acusada, né? Uma acusada pelo meu marido, recebe uma acusação, de repente. E aquilo me gera uma tristeza profunda, porque era o oposto daquilo que eu gostaria de ouvir, ou daquilo que eu estava empenhada, às vezes, há anos, fazer numa restauração de casamento, por exemplo. E aí eu fico com aquela tristeza intensa. Essa tristeza, ela vai me conduzir a refletir sobre o que aconteceu. E aqui é onde nós temos um problema. Aí é o problema que mata, né? Esse é o problema, porque se eu estiver... Eu sempre falo assim para os meus pacientes, eu falo, olha, quando nós estamos no pico da onda, não se pensa e nem se toma decisão. Deixa na marola. Porque se você faz alguma coisa no pico da onda, cara, vai dar ruim, você vai se arrebentar. É melhor na marola. Vai na marola. Espera aquilo passar. Porque se você, naquele momento, eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, sentindo na minha alma uma profunda tristeza, essa tristeza vai conduzir a minha reflexão sobre o evento. Então, o que eu vou pensar a respeito do que o meu marido falou para mim está baseado no sentimento que eu tô tendo. Olha a tragédia. Porque a conclusão, todo mundo que reflete conclui, porque a conclusão nem sempre vai ser uma verdade. Nem sempre ela é uma verdade. E eu não estou dizendo uma verdade de que talvez o meu marido esteja errado. Não, talvez a reflexão do reino natural é que realmente talvez eu esteja certa. Mas o que está por detrás de tudo isso, o que está envolvido, aí vem a fé, aí vem tudo. Eu acho que as vozes de fora, o que vem de fora é que impacta o que está dentro. O que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente passa, aquilo vai filtrando para dentro. A gente começa a armazenar coisas ruins, somatizar, palavras pejorativas, palavras negativas. Você espera um elogio, recebe uma crítica. Você espera um abraço, recebe uma virada de costa de lado para o outro. Você espera um afago e, de repente, vem uma agressão verbalizada ou até física. Então, essa pessoa ela vai vindo de fora para dentro, vai somatizando. Feridas. Então, uma coisa que eu penso muito. O que é mais grave? A depressão ou a ansiedade? Pastor, o nível de gravidade disso aqui que gera uma pessoa ao ponto de
tirar a vida ou desistir. Não vamos nem dizer tirar a vida, mas de desistir de viver, de sonhar, de acreditar que o amanhã pode ser melhor. Ansiedade ou depressão? Primeiro, que em ambas as situações, isso não vai acontecer sem todo esse preparo prévio, né? Então, o que o senhor disse agora é muito importante. Que o quanto o externo me afeta está intimamente relacionado com o meu interno. Isso. Com esse ambiente emocional da minha história de vida, daquilo que eu carrego, daquilo que eu aprendi. E, mais uma vez, nem sempre o que nós aprendemos a respeito das nossas vivências, elas são certas, elas são corretas. E, inclusive, até mesmo, pastor, o nosso cérebro pode ser responsável por isso. Existe uma coisa que a gente chama de ilusão cognitiva, que é parecido com ilusão de ótica, que depois a gente pode até explicar melhor. Mas em relação à ansiedade e depressão, o que vai acontecer? Tanto em uma quanto em outra, eu vou ter como funil, porque assim, ansiedade e depressão são doenças diferentes. Isso. Então, nós temos mecanismos fisiopatológicos diferentes, áreas cerebrais diferentes, vias neuronais diferentes. Então, são doenças distintas. Mas o que acontece em ambas? Imaginemos um funil. Então, eu tenho ansiedade e depressão como, na verdade, um grupo de patologias, né? Então, dentro da ansiedade, eu tenho um grupo de doenças. Dentro de depressão, eu tenho um grupo de doenças. É bem grande aqui. Só que conforme o funil vai diminuindo, vai caindo, o finalzinho é igual para todo mundo, que é o quê? Desespero. O que vai acontecer num paciente deprimido? Uma vez eu escutei isso, eu achei fantástico, né? Que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, né? Então, veja, o deprimido, né? A depressão, eu não gosto de falar deprimido, né? Porque depressão é uma doença, eu posso estar profundamente... Às vezes, meus pacientes chegam e falam assim, doutora, hoje eu estou deprimido. Eu falo, não. Você pode estar profundamente triste. Depressão é algo doentio, biológico, e nem sempre isso está acontecendo. Né? Há um grau que uma pessoa depressiva, doente, patologicamente, dentro do campo da medicina, está doente, depressiva, é muito ruim, né? É muito ruim. Pastor, é uma coisa terrível, porque é exatamente isso. Então, você veja, como a depressão é um excesso de passado, o que acontece na mente da pessoa em depressão? Primeiro que eu tenho coisas da depressão que não é nem da alma. Então, quando eu falo depressão, eu tenho a tendência sempre a me inclinar para as patologias. Então, nós vamos ter desesperança como sintoma. Nós vamos ter pessimismo como sintoma, como algo que faz parte de um quadro que, teoricamente, é revertido com o seu tratamento adequado. Falta de ar por asma, usa bombinho, melhora a respiração, a mesma coisa a mente. Mas o que vai acontecendo com o deprimido? Com a pessoa, assim, vamos entender assim, uma tendência de temperamento e personalidade com inclinações para um humor deprimido. Ela vai acreditar verdadeiramente que tudo o que aconteceu na sua vida vai definir o futuro dela. Então, o abuso sexual de quando eu tinha 3 anos, as surras, o desamparo paternal, parental, crianças deixadas sozinhas dos 3, 5 anos de idade, sem comida. Então, assim, na depressão, você vai ter esses pensamentos ruminantes na depressão. Na depressão, ela está sempre inclinada nos quadros depressivos a chegar num ponto de desespero, que aí sim onde a gente vai partir para o campo de pensar que a morte é a única solução, porque naquele momento a pessoa ela acredita que o que define a vida dela hoje e para sempre é o que aconteceu com ela. Então, isso vai chegar no desespero. E é o que eu digo, né? Nós não podemos deixar... Uma vez eu escutei isso de um líder, eu guardei no meu coração. Nós não podemos deixar que o que a vida nos fez seja maior do que o que Jesus nos fez na cruz. Né? Então, essa é a condição do deprimido. Na ansiedade, eu já tenho uma outra situação. Na ansiedade, eu vou ter um excesso de futuro. Então, aí o que acontece? Ela acredita tanto que aquele pensamento do futuro é uma realidade, ou seja, o desfecho desfavorável,
que daí no presente não tem sentido mais viver. O senhor consegue me entender? Então, estou entendendo. Nos o excesso do passado, depressivo. O excesso de futuro, então, ansiedade. ansioso. Então, em ambas as situações, o final é o mesmo. Não vale a pena viver hoje. Porque o dia de ontem, ele define que a minha vida hoje não tem como ser diferente. E no ansioso, a minha vida de amanhã não tem como melhorar. Então, por que viver hoje? Em ambas as situações, seja ansioso ou deprimido, o dia de hoje, a pessoa ela pode gradativamente ser induzida a esse pensamento. Do que vale a pena viver hoje? Se o ontem me define e o amanhã que eu quero nunca vai chegar. Olha que isso é pesado. É terrível, demais. É pesadíssimo, é destrutivo mesmo. Por isso, pastor, tanto nos transtornos depressivos quanto nos transtornos ansiosos, nós teremos condições finais que vão nos levar, então, para esse nível de pensamento. Vem cá, e se vamos dizer que tenha pessoas assim nos ouvindo, que tem a pessoa depressiva e agora ela está ouvindo e está entendendo que ela está no excesso do passado, a mente do passado. E que ela, ou alguém nos ouvindo que tem o excesso da mente do futuro. Então ela está descobrindo que há uma diferença. Alguém diz, você é depressivo. Não, eu sou ansioso. Você é ansioso, não, eu sou depressivo. Como essa pessoa pode pedir ajuda ou alguém ajudá-los? Pastor, primeiro, que nós sempre precisamos... Isso é muito importante, doutor. Muito importante. Nós sempre precisamos buscar ajuda. E eu vou dizer mais. Isso. Nós sempre vamos encontrar. Aleluia. Sempre. Nós sempre vamos encontrar. Glória a Deus. Nem sempre a pessoa que nos vai ajudar é quem a gente gostaria. E isso é uma situação que fica em alerta. Às vezes eu gostaria que a pessoa que me ajudasse fosse minha mãe. Mas nem sempre ela vai ter para me oferecer aquilo que eu necessito. É verdade. Porque também ela veio. Porque também ela veio. Porque também ela veio. Né? Então é uma construção. Nem sempre o meu marido vai ser a pessoa que vai conseguir me ajudar. Então nós precisamos buscar ajuda, precisamos. Do ponto de vista médico, nós temos um telefone que é o 188. Esse telefone é como o 192, né? Onde a pessoa ela é recebida, ela é orientada. 188. 188. Diz que 188, né? Maravilha. E existe uma rede preparada, então, para acolher esta pessoa. Segundo ponto, se existe um familiar, se existe um amigo, se existe a igreja, nós precisamos desse apoio. Nós precisamos desse apoio. E nós precisamos ser verdadeiros com aquilo que nós falamos. Mais uma vez, nem sempre aqueles que nós desejamos são aqueles que têm potencial para nos ajudar. Então, nós precisamos, sim, do psicólogo. Nós precisamos, muitas vezes, do colega médico. Eu acredito que no suicídio, a parte biológica, para mim, ela está sempre comprometida. Apesar de nós não termos, assim, estudos e tal, mas eu acho que de uma forma ou outra, seja na construção da personalidade, a gente sabe que a personalidade ela tem um construto biológico, eu acho que ela sempre vai estar envolvida, né? Ao meu ver, né? Dentro daquilo que eu vejo. Mas nós precisamos, então, uma busca. No momento de desespero, lembre do 188, por favor. 188. Buscar ajuda psicológica e ajuda médica. E ser verdadeiro. Às vezes, pastor, eu estou lá com o meu paciente e o estigma do pensamento de morte é algo tão terrível que se eu não perguntar e não souber como perguntar, a pessoa me nega. Aqui eu vou te dar uma dica. Era isso que eu ia lhe perguntar, doutora. Como abordar uma pessoa ou no campo da ansiedade ou no campo da depressão profunda? Não estou falando superficial, e olha só, aí como nós estamos dentro de uma... Urbano escreveu ali, o pastor Urbano escreveu 188. 188, exatamente. Então, olha só que interessante. Nós estamos dentro de um ambiente aqui de fé. E aqui é onde nós precisamos estar atentos.
Eu já tive situações no meu consultório, por exemplo, suicídio após 65 anos, nós temos um outro pico. O pico de suicídio são duas idades, entre 15 e 30 e após 65 anos. E aí existem motivos para isso. Muito bem. E eu já tive situações, por exemplo, de sexagenários, septagenários, pessoas de idade, de repente vinculados a uma fé durante seus 40 anos e que está dentro de um tratamento, né? Tanto médico, imagino que se tiver com a psicóloga também. E eu percebi naquele momento, falar assim, essa pessoa, ela está tendo pensamento de morte, mas ela não está falando. Por quê que ela não está falando? Deliberadamente. Sandriane, você não sabe o que está passando na minha mente. Não. Por quê? Porque existe um estigma. Então, se eu falo para minha médica, que também é cristã, e ela sabe que eu sou cristã, porque está lá a ficha, que eu estou tendo um pensamento de morte, e que eu estou pensando em desistir da minha vida, o que ela vai pensar de mim? E eu ainda vou ser uma pedra de tropeço na vida dessa doutora. Pelo amor de Deus. Isso é uma realidade em meios religiosos. É verdade. O estigma de que nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Gente, como nós conversamos na primeira live, vale a pena vocês ouvirem, quem não ouviu. É verdade. Nós temos pensamentos que são próprios e pensamentos que não são próprios. Porque, como nós conversamos aquele dia, o cérebro pensa. Nós temos, todo ser humano tem em torno de 4.000 pensamentos intrusos Dá uma orientação sobre isso para puxar um pouco aquela live para essa de hoje. Para pegar a live? Então, olha só, o que nós conversamos lá é que a mente humana são duas partes. Existe a parte não biológica e a parte biológica da mente. Resumidamente, a nossa mente humana é formada pela nossa alma e pelo nosso cérebro. Então, assim, da mesma maneira que o cérebro controla, por exemplo, o movimento da minha mão, que eu não paro 1 minuto, né? O cérebro também ele vai controlar o que eu sinto. E ele pode controlar o que eu penso. Então, existe um pensamento que não é próprio. Quer ver só? Quem já não passou por aquela situação de você estar sentado, assistindo um filme, tentando relaxar, do nada você começa a pensar no trabalho que você tem que entregar na segunda-feira, na reunião que você tem com o chefe da terça, na promissória que vai vencer na sexta. Não. É isso que as pessoas precisam entender. Existe um pool de pensamento diário, que são em torno de 4.000 pensamentos por dia, que são gerados pelo cérebro. O cérebro gera o pensamento. Eu, Sandriane, estava assistindo a série. Do nada entra um pensamento. Esse pensamento que é do nada, ele vem através da parte biológica. Isso está relacionado à sobrevivência, é um papo para um outro momento. Mas o que é importante saber é que existe um conteúdo de pensamento que nós não controlamos. Isso eu gostaria que as pessoas entendessem. Não se envergonhem com os seus pensamentos. Existe uma máxima dentro da igreja que você peca pelo pensar, por conta de um texto que tem do próprio nosso Senhor Jesus. Isso é um problema. Porque se eu peco quando eu penso, então quando eu penso em me matar, eu já pequei. Olha que tragédia. E como que eu vou falar isso? Como que eu vou deliberadamente falar isso para uma pessoa? Então nós precisamos entender o seguinte: nós nunca vamos controlar a entrada dos pensamentos na nossa mente. Agora, o que nós fazemos com eles, aí é o pulo do gato. Então, eu posso ter inúmeros pensamentos. Eu vou te dar um exemplo, uma situação que eu vivi, que é pessoal, essa eu posso falar. Eu estava indo no velório de um paciente meu. Eu deixei meu carro no estacionamento, eu tinha que andar mais ou menos, talvez uns 50 metros para ir no lugar do velório. E era bem na frente do cemitério. E eu estava de boa, pensando em nada. De repente, eu olhei para o cemitério assim, continuei andando e tive um pensamento. Olha o pensamento, que louco. O pensamento era assim: nossa, um dia eu vou estar ali nesse cemitério, enterrando meu pai, enterrando minha mãe. Então, veja, um pensamento nada a ver, um pensamento que não faz parte do meu temperamento, aliás, inclusive, do nada. Então, eu não tenho como controlar isso, mas eu tenho que, a hora que eu pegar isso, eu vou dar uma dica. Uma vez escutei isso de uma paciente, eu descrevi no meu caderninho. Nós não podemos dar vida para o pensamento. O que é dar vida para o pensamento? Esse pensamento entra e, na sequência, eu alimento. Nossa, é verdade, como que vai ser? Nossa, mas eu não consigo viver sem minha mãe.
Em 2 segundos, o meu coração já está arrebentado. Por quê? O pensamento entrou, eu entendo como um pensamento próprio, portanto, faz todo sentido, sou eu que estou pensando, e retroalimento esse pensamento. E agora, não é mais um pensamento, é uma história. É uma história já. Em 1 minuto, eu já construí uma história. E a minha alma vai estar bem alinhada a essa história. Se é uma história trágica, não tem como eu estar feliz. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, assim, quando eu ensino algumas coisas, eu falo assim, cara, entenda uma coisa. Pensamento ruim é igual monstrinho. Monstrinho, se você alimentar, o monstro cresce. E ele vai te engolir. Então, entrou pensamento que não presta, cara, você tem que falar, oi, tipo assim, quem é você? Né? Quem é você na minha mente? Quem é você? Você não é uma real, não vou te alimentar, enfim. A gente fala outras coisas. Mas o mais importante é entender assim, não fiquem preocupados, não fiquem temerosos e não se sintam envergonhados por quaisquer pensamento que vocês possam ter. Porque nós não vamos controlar entradas nos pensamentos. Existem pensamentos profundos das feridas da nossa alma, que nada mais serve para a gente entender que nós precisamos ser curados e precisamos de ajuda. Existem pensamentos induzidos por demônios, sim. Então, nós não precisamos... E não são poucos, não. Não são. Então, nós precisamos entender nesse momento que, independente do conteúdo do pensamento que a gente possa ter, nós não podemos nos sentir nem envergonhados, número 1, e nem culpados por eles. Eu preciso verdadeiramente entrar em contato com um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que possa ter potencial para me ajudar e literalmente falar tudo. Falar tudo. Tudo é, eu pensei em fazer isso, eu programei dessa forma, eu não aguento mais, eu não vejo mais solução, né? E então, assim, nós precisamos ter esse passo, de ter paz, independente do pensamento. Alguém até escreveu aí, pensamento ruim está amarrado, em nome de Jesus. Olha, nós estamos aqui conversando com a doutora Sandriane, pessoal, muito importante. A doutora Sandriane é uma neurologista de grande capacidade, nos conhecemos um tempo atrás, já uma década. E Deus tem nos abençoado muito através da vida da doutora. E eu quero que você que está compartilhando com a gente agora, participando desse evento, comunique com alguém. Essa live vai ficar salva, vai estar no Face, vai estar no Instagram, vai estar no YouTube, para seus parentes verem. Então, ouça e tire subsídios, porque é muito importante. Doutora, eu vejo que a alma ela está ali num ambiente bem encaixado. A alma, pela ordem divina, ela está no meio, né? Espírito, alma e corpo. E também dentro do campo da ciência, que é biopsicossomático, ela está no meio também, né? A própria ciência diz que a gente é biopsicossomático. Então, tudo bem. Mas Deus amplia isso dizendo, você é espírito, alma e corpo. Então, a alma está ali no meio. O que é alma dentro do campo daquilo que a senhora estudou, eu sei que é uma estudiosa, dentro do campo da neurociência, da ciência do cérebro. Explica alguma coisa sobre isso? Esse é um tema muito complexo, pastor, e muito controverso. Por quê? Isso é importante. É muito controverso e nós precisamos estar muito atentos a isso. Isso. Dentro do campo da neurociência, e principalmente nos últimos, posso dizer, na última década, por conta dos avanços das técnicas para que a gente estude as funções neuronais, ou seja, áreas e sistemas, né? Então, eu tenho a área da fala, mas eu tenho um sistema que ela recebe informação e vai passar essa informação para outros centros. Então, o que acontece dentro do campo da neurociência? Como cada vez mais se descobre que aquela área é responsável por isso, aquela área é responsável por aquilo outro, nós temos, infelizmente, uma inclinação dentro
do meu métier, do meu ambiente médico e científico, a desconsiderar absolutamente a existência de algo que use o que nós estamos estudando. Então, nós temos uma inclinação, o grupo científico, ele tem uma inclinação a não ter livre-arbítrio, a sermos aquilo que está inscrito na nossa mente, de sermos o resultado de aprendizado, né? Porque quando um bebê nasce, ele não sabe absolutamente nada, ele tem que aprender tudo. E então, assim, a partir do momento que eu tenho memória de longo prazo, que é a minha área ali de aprendizado, e ali eu tenho conexões que trazem informações, então quem eu sou, né? O meu senso de valor, o que eu aprendi sobre valor. Isto é como se isso definisse a existência de uma pessoa. Isso é muito triste. Alguém está lhe perguntando aí se depressão tem cura. Tem cura? Uhul, se tem. Se tem. Explica essa pessoa aí, por favor. Tem. Então, veja só. Primeiro que a depressão, eu estou entendendo depressão como doença, tá? Doença. Não sei se é o teu caso, mas a depressão, sim, ela tem cura. Ela envolve, sim, uso de medicações. Ela envolve, sim, psicoterapia. E no nosso caso, ela envolve, sim, uma renovação da nossa mente, ou seja, reaprender o que nós aprendemos. Tudo precisa. Nossa mente toda precisa ser renovada. Importante. Agora, a senhora falou um pouco sobre a ciência do cérebro, da neurologia, da neurociência. E a senhora, como cristã, que é uma mulher de Deus, uma pastora ungida de Deus, e ainda vai apacentar um grande rebanho nessa terra. Amém. Aleluia, Amém. glória a Deus. Amém. Amém. O que a senhora fala da alma? Que eu já ouvi suas explicações, eu admiro, eu gosto muito. Eu lá na minha casinha, eu sempre digo assim para os meus pacientes, quando eu desenho a mente humana para eles concretizarem as palavras, trazerem para um concreto, eu digo assim, olha, nosso cérebro tem um DNA, né? E esse DNA, ele vem do pai e ele vem da mãe. Mas o nosso eu, que é a nossa alma, também tem um DNA, né? Que esse DNA é o DNA, eu brinco, é o DNA adâmico. Então, nós nascemos com determinadas inclinações. Os estudos mostram isso. Então, veja, o que eu sempre penso, sempre dizendo assim, nós temos algumas inclinações. Dentro do ponto de vista de fé, eu acho que talvez nós não consigamos abordar isso de uma forma mais profunda, que nós estamos com poucos minutinhos aqui. É verdade. Mas se nós sentarmos e entendermos Gênesis 3, o homem pré-queda e o homem pós-queda, naquele momento nós vamos entender o impacto da nossa separação de Deus. O homem, ele então vai ter um impacto na mente, ele vai ter um impacto nas emoções e ele vai ter um impacto na vontade. Então, quando ele sai, essas inclinações, elas são a causa de muitos males que nós temos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Então, a alma nada mais é do que aquilo que nós nascemos. Então, quando o bebê nasce, aquele pequenininho, existe um corpo, mas ali existe a alma vivente, que Deus soprou. E agora aquilo vai crescer. Aquilo vai crescer e aquilo vai ter que aprender. Só que ele aprende com homens. Eu falo sempre isso. Eu falo assim, qual que é a nossa dificuldade? A gente nasce na terra. A gente nasce como homem, separados de Deus. Portanto, nós não sabemos quem ele é e nem quem nós somos. E nós somos criados por homens. Que aprenderam com homens. Que aprenderam com homens. Debaixo de um sistema. Debaixo de um sistema. Então, a nossa alma nada mais é do que essa natureza. O nosso primeiro nascimento. Aquele que olha para a mamãe. Aquele que diz, vem. Essa é a nossa natureza humana. E é importante a gente entender a inclinação. Na verdade, nós temos uma inclinação só. E quando eu falo assim, a alma nasce pecadora. Eu falo, não. Porque o pecado é uma ação.
É uma ação. O pecado, ele é uma tão ação. puro que a criança não tem pecado diante de Deus. Isso. Então, pastor, um dia nós vamos falar sobre isso. Um dia a gente conversa sobre isso. Na verdade, nós nascemos com duas inclinações que são frutos desse impacto na mente, nas emoções e na vontade. Então, nós temos uma inclinação. Essa inclinação é que vai gerar, então, o ato. O ato de mentir, o ato de adultério, o ato... E já está na inclina, né? Isso, porque, na verdade, a inclinação é uma. E essa inclinação, ela vai gerar uma ação. Então, a inclinação gera uma ação. Então, porque o Adão velho vem, né? A natureza adâmica, ela existe na biologia humana. Isso. Mas também o pós-pecado. Mas também tem o Adão antes do pecado. Tem uma forma, tem uma formatura, tem um DNA. O DNA era o mesmo. A estrutura era a mesma, só que ele desenvolveu uma síndrome de pecados que foi evoluindo conforme a espécie. E o ser humano virou o que virou e nós não sabemos onde vai parar essa encrenca toda. Por quê? Porque Adão, ele perde a ciência que ele tinha de tudo. Adão já não sabe mais quem é Deus. Imagina, a gente quando é criança, a gente pega o nosso filho e fala, não adianta mentir para a mamãe, porque você não pode mentir para Deus. E Adão se esconde de Deus, ou seja, a ciência de Adão de que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele perdeu. Mas ele carregava nele, a senhora vê, que Caim mata Abel. Mas para onde Caim vai fugir? Para o Oriente do Éden. Se ele está indo para o Oriente, ele ouviu o pai dele falar, quando eu vivia no Oriente, quando eu estava no Oriente, antes de pecar, lá era muito bom. Esse Caim mata aqui, ele falou, vou para lá, porque aquele lugar é bom. Exatamente. Então, o que acontece? Adão, ele vai ensinar uma geração de uma forma... Isso é importante. E aí ela vai ser ensinada. Então, assim, por isso que eu falo, nós somos criados por homens que aprenderam também por homens. E que aprenderam errado. Aprenderam errado sobre tudo, né? Mas a gente está chegando no final mesmo, doutor. Dê mais uma apanhada aí sobre esse mês amarelo, esse setembro. Então, vamos lá. Essa coisa importante. Eu acho que essa live aqui não vai acabar hoje, ela vai acabar semana que vem. Eu estou entendendo isso. Então, olha só. Primeiro que nós precisamos entender que... Primeiro, uma pessoa escreveu aí, medicamento antidepressivo, ele gera um sintoma de pânico? Não. Alguém escreveu aí, está lhe perguntando. Não vai gerar se usado a medicação que você precisa, da forma correta, com a supervisão correta. Isso. Tá? Então, nós precisamos entender que isso, por si só, não é uma verdade. Outro escreveu assim, o meu neuro diz que depressão não tem cura. O seu neuro não deve conhecer Deus. É verdade. Ele se conhece, não conhece. A cura da depressão é lenta? É lenta. Pastor, deixa eu, assim, para esse exemplo. Dá uma apanhada aí pra gente. Eu vou dizer assim, sobre doenças mentais. Eu lembro muito de um irmão nosso em Cristo que chegou para mim de um quadro grave, um quadro na psiquiatria, que ele estaria fadado a tomar remédio para sempre para ficar médium. Ele nunca mais voltaria a ser aquele homem que um dia ele fora. Nunca mais. Porque esta doença, ela trazia um impacto na personalidade irreversível pela ciência humana. E o colega psiquiatra que o tratou maravilhosamente bem. Até quando ele chegou para mim, ele falou assim, Sandriane, mas por que você não me atendeu desde o começo? Eu falei, porque Deus te ama. E se fosse eu desde o começo, eu não teria capacidade. Tinha que ser o psiquiatra mesmo, tem que ser outro colega. O colega atendeu ele maravilhosamente bem, foi muito preciso na medicação, tirou ele da crise, tirou totalmente ele da crise. Mas ele tinha essa voz humana. Você nunca mais vai poder deixar este remédio. E era um remédio específico que o paciente tinha uma certa birra, porque ele era um antipsicótico. Então,
o psiquiatra sempre dizia isso a ele: você nunca mais vai, você não pode nunca parar de tomar esse remédio, senão você vai voltar para aquele estágio que você estava quando chegou. E ele tinha tido um upgrade, ele tinha melhorado, e ele me buscou então para a gente ajudá-lo. Eu acredito com a graça de Deus mesmo. Esse paciente hoje, quando ele chegou, ele usava um grupo de medicações, eu mantive uma parte, fiz uma troca na outra, porque ele estava num outro momento da doença. E hoje, ele está sem medicação. Foram anos. A última consulta que eu vou ter com ele agora, eu não sei nem se eu vou ter, porque normalmente eu faço assim, eu tiro o remédio e eu marco uma consulta sem remédio. Mas eu digo assim, se quando a minha secretária te ligar, você estiver como você está agora, você diz para ela que você vai ter muita alegria de dispensar o seu horário para alguém que precisa. Então, não sei nem se ele vai voltar. Então, entenda, quem coloca um ponto final na nossa história é o Senhor. O que nós não podemos permitir é que estas vozes nos convençam da mentira. O que eu quero dizer é que quando Jesus, em João 8,44, ele diz assim, porque ele é homicida desde o princípio. E aí ele vai dizer que não há verdade nele, ele termina porque ele é o pai da mentira. Então nós precisamos entender o seguinte, que Satanás, ele é homicida. Ele mata. E a mentira é a forma, é a ferramenta, é um instrumento. É a arma. É a arma que ele usa para cumprir o seu ser homicida. Ele é homicida. Ele é. Então, nós precisamos entender o seguinte, que número 1, resumindo aqui, quem tem pensamentos suicidas está lutando pela vida. Número 2, se você está lutando pela vida, não lute sozinho, porque a batalha é gigantesca. A chance de você conseguir tentar vencer isso sozinho, ela diminui. Busque ajuda. Busque ajuda psicológica, médica, pastoral. Seja sincero em tudo aquilo que você pensar, sem medo de repreensões. Número 3. Existe um tratamento, ele é lento. Não existem respostas imediatas. Mas se você persistir neste caminho, você vai ser ensinado. Ensinado a quê? Que a nossa mente, ela é louca para nos enganar. Da mesma maneira que o cérebro, existe ilusão de ótica, que o negócio não está movendo e a gente enxerga que está movendo, a nossa mente, ela pode nos pregar peça. E fazer com que a gente acredite em grandes mentiras. Grandes mentiras. Pensamento ruim nós não alimentamos. Nós dizemos, cara, eu não acredito mais em você. E nós precisamos da verdade. Para que seja substituído pela mentira. Agora, tudo isto é possível. Pessoas que perderam essas batalhas, elas acreditaram numa mentira. Acreditaram que a vida do presente não conseguia ser melhor amanhã e elas eram o resultado do ontem. Isso é uma mentira. Então, eu gostaria de deixar esta mensagem. Esses 4 pontos. Então, gente... Pastor, foi muito bom. Muito bom. Nós estamos chegando no finalzinho aqui, mas nós vamos continuar essa live. Vamos ver se a gente continua semana que vem, se a senhora tiver... Ou essa segunda ou outra, porque é muito importante. Essa seria importante. Nessa, pastor, talvez na outra. Porque como essa semana eu tô off, então na próxima semana, na segunda que eu volto, né? Porque essa semana eu tô sem trabalhar essa semana. Na semana que eu volto, aí eu já sei que a segunda-feira eu tô, acho que até umas 7, 8 horas da noite no consultório. Então tá bom. Mas aí na outra nós podemos. Valeu, brigadão. Deus lhe abençoe muito. Estaremos orando e meio-dia estou junto com a senhora em oração. Amém. Nós estamos firmes e fortes, abraço no chão. Deus a paz abençoe, esteja João. sobre a tua vida e sobre os seus. Amém. Deus abençoe a Eva aqui, ó. A Eva fofura. Aqui com a minha querida. Ai, Eva. Coração para você, viu? Deus abençoe, doutora. Obrigado.